Graça e paz, igreja. Boa noite. Graça e paz também para você que está em casa. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 6. Versículo de número 60. João capítulo 6, versículo de número 60. Podemos ler? O texto diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, obrigado pela sua presença, pelo teu Espírito, por essa palavra. Cada irmão que aqui está, eu peço, Deus, abra os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a sua palavra. Usa a minha vida, repreende todo medo, toda intervenção do inimigo, e que no nome de Jesus a sua voz seja ouvida. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Irmãos, nós estamos profetizando o nosso 2026. Sempre que dá o início do ano, eu lembro da minha época da escola. Eu lembro que eu falava que esse ano seria diferente. Eu comprava algumas canetas azuis, vermelhas, verdes, pretas. E meu caderno era lindo. Nos 15 primeiros dias, até os 30, mas dava março, nem bolsinha eu tinha mais. O livro já era emprestado. Fiz muita amizade nas salas ao lado, que eu já não levava livro mais, já não levava caderno. Quando lançou fichário, já era só nas folhas mesmo e ia pela graça e misericórdia. Só a Natália que estudava lá na nossa sala. O resto era todo mundo graça e misericórdia, né, pastor? E isso não é diferente na caminhada espiritual. Nós já ouvimos muito o povo fazer muita meta. Só que às vezes a meta é muito alta e ela acaba muito rápido. Esse ano eu vou, aí não vai. Eu lembro que lá na minha juventude cristã, as nossas metas eram, o sarrafo era lá em cima. E já estava eu lá, lutava para cumprir, tinha uns que não cumpria. Eu lembro que eu coloquei uma vez que eu ia pregar em 35 cidades. Eu preguei umas 20, mas as 35 não bateu. Aí eu ficava triste que as metas não bateu. Chegou uma hora que eu falei assim, agora também não faço mais meta. Igual talvez você que falou, agora tô fora. Só que às vezes as metas elas podem nos ajudar. Só que não adianta ter meta e não ter disciplina. O que vai definir o ano é se você dá uma resposta para o que Cristo já está gerando. Porque Deus não tem dezembro e janeiro como virada. Ele vem gerando algumas coisas no meu e no seu coração que Ele pede uma resposta. E eu tenho aprendido que se nós não dermos as respostas, a gente não sobe o degrau. É garantido. Cada degrau pede uma resposta. Porque talvez você não está pronto para o próximo nível. O que Deus vai fazer? Ele vai te segurar no nível que você está. Ministerialmente, na família, no trabalho. Não adianta você escrever no seu currículo, na empresa, que você sabe falar inglês fluente. Uma hora você vai ter que provar. E aí? Sabe ou não sabe? Sabe palavras decoradas ou sabe o inglês fluente? Assim também é no ministério, na vida diária. Não adianta você colocar a fantasia de crente, vir para o culto. Tem que ser crente de verdade. E para a gente ter um 2026 cheio da presença de Deus, nós temos que buscar. Temos que orar, temos que nos consagrar.
E o Espírito Santo, ele está aí, mexendo dentro de nós. Ele está falando: Ana, não é assim. Abraão, não é assim. Letícia, não é assim. Vanessa, não é assim. E aí a gente vai ter que dar uma resposta. Se nós dermos uma resposta, a gente vai viver um ano cheio da presença de Deus. Recentemente, esse ano já, eu fiquei um dia sem orar. Aí deu 10 horas da noite, falei sim. E eu não estou falando nessa oração de Jesus abençoa todo mundo em nome de Jesus, amém, não. Estou falando parar mesmo. Aí fiquei, deu 10 horas, fui dormir, mas fui dormir numa tristeza, com sono. Acordei 2 horas, falei assim: Deus está me chamando. Voltei a dormir. Deu 4h30. A Elisângela falou assim: pega a água lá para Sofia. Eu falei assim: Deus está me chamando. Agora que eu levantei, então eu vou. Orei, vim para a igreja depois na oração das 6. Vi o Hélio ministrando com muito quebrantamento aqui, edificou muito meu coração. E continuei orando. E por que eu estou citando isso? Que na hora que eu falo que eu dormi 2 horas, a galera até ri. Mas acontece com todo mundo. Deus está nos chamando. Aí talvez a gente vai falar assim: mas pastor, se for Deus não tem como negar. Queridos, você vai ter que dar uma resposta. Até isso virar algo que flui do seu interior. Nesse dia, eu orei umas 3, 4 horas para descontar a hora do dia anterior. Mas não é assim que funciona a vida com Deus. É pôr a lenha no altar todo dia. Guarda isso. Quem fica é quem põe a lenha no altar todo dia. Tem gente que arruma um fogaréu um dia, janeiro. No retiro, então, aí que não aguenta nem a Páscoa. É diário. É todo dia. Todo dia. Oração tem que ser todo dia. E tem o tripé. Palavra todo dia. Nós batistas reviver são ruins de jejum, mas jejum é todo dia. E se a igreja está jejuando, por que você não está? Nós estamos jejuando em favor do retiro de carnaval. Então não sei se deu tempo aí, arruma um jejum para você fazer. Mas nós precisamos de dar uma resposta. E o texto que eu quero ministrar hoje, ele tem um tema que fala: por que ficar quando todos vão embora? Fiz até uma pergunta no meu Instagram: por que as pessoas abandonam Jesus? E tiveram várias respostas. E eu fiquei reflexivo quanto a isso. Eu vou fazer uma pergunta e eu queria muita sinceridade. Tem alguém que entrou por essas portas nessa noite com desejo assim: hoje eu vou abandonar Jesus? Tem alguém? Assim, hoje eu vim no culto para abandonar Jesus. Tem alguém? Alguém que falou assim: daqui 3 meses, então, eu estou projetando, planejando, daqui 3 meses eu vou abandonar de vez Jesus. Tem alguém? 2 anos, 20 anos, daqui 20 eu vou largar. Eu fiquei refletindo sobre isso. Normalmente, gente, a gente não projeta largar Jesus. A gente não vem para aqui, para a igreja, falando assim: Deus, eu não quero Jesus mais. Mas eu percebo que essas escolhas são gradativas. É uma pequena escolha hoje, é uma pequena escolha amanhã, é uma pequena escolha depois de amanhã. E quando nós vemos, a gente já abandonou Jesus. Aí você só assina embaixo o divórcio. Porque você foi tomando decisões, que a hora que você foi puxar a corda já tinha ido. Assim tem sido a vida com Deus. E olhando para o meu tempo de caminhada cristã, gente, a gente vai ficando velho na igreja. Tem uma galera que é antiga comigo aí.
quanta gente foi embora. Foi embora gente ruim e foi embora gente promissora. Nesses 17 anos de caminhada, eu vi muita gente como Demas, amando o presente século. Eu vi gente testemunhando o que Deus fez e foi embora. Eu vi gente sendo usada por Deus aqui e foi embora. Eu vi gente que Deus restaurou a família, casou, fez festa de casamento, chamou o pastor para fazer e foi embora. Eu vi gente que eu olhava e falava assim: esse é o homem de Deus, mas foi embora. E se nós olharmos na cidade, na vida, a gente vai ver muita gente que foi embora. Gente que cantava aqui em cima foi embora. Gente que batia bateria foi embora. Tecladistas foram embora. Líderes de célula foram embora. Muitas pessoas foram embora desse lugar. E mais, teve pessoas que foram embora deste lugar, dessa igreja, desse ministério. Estão em outras igrejas dando fruto. Glória a Deus por isso. Porque Deus não é exclusivo a Batista Reviver. Mas tem gente que foi embora e está nos bares, nas prisões, perdidos, não frequentam a igreja mais, não oram mais, não buscam mais. Gente de monte, que ia nos montes com a gente que jejuava 24 horas e foi embora. Talvez você nunca jejuou 24 horas, mas está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Segura aí para você não ir embora. Aí quando eu olho para a caminhada, e Deus ministrou meu coração, que nós não podemos ir embora. E a razão dessa mensagem é que você aprenda para você não ser um daqueles que vão embora. Se você olha só, você que batizou nessa igreja, acha sua foto de batismo, você vai entender o que eu estou falando. Que teve muita gente que foi embora. E quando nós entramos no capítulo 6, nós vemos que algumas coisas já aconteceram no ministério de Jesus. Ele já escolheu os seus 12 apóstolos. Ele já fez muitos milagres. Se nós olharmos, nós vamos ver que ele já transformou água em vinho. Seguimos a cronologia do Evangelho de João. Ele já alcançou Nicodemos. Nicodemos foi até ele por causa de um motivo. Os sinais que você faz, Deus é contigo. Então Jesus já estava fazendo muitos sinais. João Batista já tinha aparecido. Se nós olharmos, ele já encontrou a samaritana e já pregou os samaritanos. Ele já curou em João capítulo 5 o paralítico. E alguns grandes milagres ele já tinha feito. Então, apesar de eu considerar que é o início do ministério, Jesus já estava famoso. Jesus já era conhecido. Jesus estava fazendo um escarcéu em meio aos israelitas. O povo estava alvoroçado, o povo estava doido. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Eu preciso saber quem é esse homem. As autoridades religiosas já estavam preocupadas, pensando: quem é esse homem? Os israelitas já estavam pensando: quem é esse homem? E a Bíblia vai falar no versículo 2 que uma grande multidão seguia ele. No capítulo 6, versículo 2. E ela seguia por causa de um motivo: os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Ou seja, Jesus estava curando muito.
Muita gente. O próprio João vai dizer que todos os milagres que Jesus fez, se fossem descritos em livros, não teria folha suficiente, de tanto que Jesus curou. Jesus curava de manhã, de tarde, de noite. E o povo ficou doido. E o versículo 9 vai dizer que pelo menos 5.000 pessoas, ou melhor, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, pelo menos 8.000 pessoas, eu imagino, estavam nesse momento atrás de Jesus. Então nós já temos os 12 apóstolos, nós já temos uma boa quantidade de discípulos, e nós temos mais de 5.000 pessoas atrás de Jesus. Eu queria que você tentasse imaginar que alvoroço, 5.000 pessoas atrás de Jesus, por causa dos sinais. Jesus é perfeito. Todo mundo atrás de sinais, todo mundo atrás de milagres. Um outro evangelista vai citar que tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus testando os discípulos, quem vai comprar comida, como é que vai ser? Nós só temos 5 pães, 2 peixes e 5.000 pessoas. Jesus fala assim, traz aqui. Deu graças ao Pai, para ganharmos tempo na história. Todo mundo comeu, ficou satisfeito e sobraram 12 cestos. O povo ficou doido, o povo ficou impactado. E o versículo 14 vai dizer que eles, vendo um sinal, olharam para Cristo, olharam um para o outro e disseram, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Eu fico tentando imaginar o transe emocional que eles estavam vivendo. Sem dúvida, ele é o brabão, ele é o fenômeno, ele é o fera, ele é o cara. Porque eu ouvia falar do que ele estava fazendo. Nós estamos seguindo ele por causa disso. Ele com 5 pães e 2 peixes faz um banquete desse e ainda sobra. Ele é o profeta. E o versículo 15 vai dizer que diante disso Jesus sabia que o desejo deles era proclamar ele rei à força. Pegar ele pelo braço, vestir ele, colocar a coroa, colocar um cetro na mão dele e falar, você é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Jesus é esperto, inteligente, professor, retirou-se sozinho para o monte. Voltando no versículo 14. O versículo 14 traz uma informação muito importante. Os israelitas aguardavam o profeta, citado por Moisés em Deuteronômio capítulo 18. Eu vou levantar um semelhante a você, Moisés, e ele vai guiar o povo. Se nós olharmos o Antigo Testamento, Gênesis 3, do ventre da mulher virá um que pisará a cabeça da serpente, e a serpente iria morder o seu calcanhar. Se nós olharmos para Isaías, os profetas maiores e menores, nós vamos ver Deus prometendo um profeta para o seu povo. Nós vamos ver Deus prometendo que o seu povo seria alcançado. Eu gosto de alguns dos textos, não vou citar todos, mas Isaías 36, se eu não me engano, fala que os rios seriam, os caminhos seriam aplainados, os coxos seriam curados, aos pobres, né, Isaías 61, de espírito, seria pregado o evangelho. Muita coisa, Isaías 53, né, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então todo israelita nesse tempo tinha uma grande expectativa.
expectativa da vinda do Messias, do profeta, do Filho de Deus. E se você abrir os seus olhos na leitura bíblica dos evangelhos, você vai ver que minuciosamente o povo de Israel está procurando esse profeta. Como, pastor? Eles chegam para João Batista e falam: você é quem? Você é Isaías, Jeremias ou o profeta? Então, quando eles viam algum sinal de fumaça, um sinal de alguém fazendo alguma coisa, eles já procuravam o profeta. Se nós olharmos para Mateus capítulo 11, João Batista vai mandar os seus mensageiros a Jesus e dizer: és tu aquele que havia de vir, ou precisamos de esperar outro? Ou seja, eles estavam procurando pelo profeta. Lucas capítulo 23, se nós olharmos os discípulos no caminho de Emaús, eles estão discutindo entre si, dizendo: Jesus, o Messias, foi um homem poderoso em obras, fez e aconteceu, mas já é o terceiro dia. A expectativa era que ele remisse Israel. As mulheres até disseram que ele estava vivo, mas os homens foram lá e ninguém viu nada. Havia um anseio pelo profeta. Atos 8, Simão o Mágico, ele se passa como o Messias, como o grande poder para os samaritanos. Com as artes mágicas, eles o chamavam de o grande poder. Então, diante dessa expectativa, desse desejo, dessa vontade de ver o profeta veio e eles não viram. João capítulo 1, versículo 12, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto a ele receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu pensei numa ilustração e talvez a melhor que eu encontrei é: se alguém falar, espera alguém de camisa vermelha lá no ponto. Se passar um de camisa, se essa pessoa esperada tiver de camisa branca, você não vai encontrar ele. Porque a sua expectativa, ela está errada. E os israelitas esperavam o profeta da forma errada. Por isso que ele veio e eles não viram. E o desejo deles estava errado, porque eles queriam fazer de Jesus, no versículo 15, o rei. Para quê? Existe um panorama no texto. A escravidão de Roma. Imagina se levanta um rei como Davi, para lutar, para guerrear, para derramar sangue. A expectativa deles era que viesse um rei como Davi. Jesus, com esses milagres que ele está fazendo, com esse poder que ele tem, e Deus é com ele, a escravidão acabou. E realmente a escravidão acabou. Mas a escravidão que estava acabando era a escravidão do pecado. Não era uma escravidão geográfica. Não era uma escravidão de nação para nação. Era uma escravidão do nosso interior, da nossa natureza pecaminosa. Isso que Cristo veio trazer. E Jesus começa uma narrativa. Leia em casa esse texto, diante dessa perspectiva que eu estou falando. Jesus vai para o monte, acontece o episódio com os discípulos, mas no versículo 24, a multidão percebeu que Jesus não estava onde eles esperavam que ele estivesse. Aí ele foi para Cafarnaum, a turma partiu atrás dele. No versículo 25, eles chegaram e encontraram: Rabi, mestre, quando você chegou aqui? Irmão, se tinha uma coisa que Jesus não gostava, era de opressão. Começava a oprimir Jesus, ele ficava nervoso. O versículo 26 vai falar que Jesus vai dizer assim: a verdade é que vocês estão me procurando. Agora vocês não estão me procurando por causa dos sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Irmãos, a multidão se assemelha a nós mesmos. Eles gostaram da multiplicação. Eles gostaram da comida. Eles gostaram dos pães e dos peixes.
E eles partiram atrás de Jesus pensando assim: se ele fez isso ontem, o que ele vai fazer hoje? A plateia estava afoita esperando que milagre seria feito naquele momento. Mas não sinais. Eles queriam encher a barriga. Jesus vai falar para eles: vocês estão me procurando porque vocês estão com vontade de comer os benefícios que eu posso dar para vocês. E Jesus fica bravo. E eles começam a conversar. Eles fazem perguntas para Jesus sobre como conseguir a vida eterna. E no versículo 30, deixa eu abrir um parêntese, chega o texto que eu li, fala de um duro discurso. Até aqui está tudo ok. Mas no versículo 30 eles enfezam Jesus. Que eles vão falar assim: Jesus, que sinal milagroso você vai mostrar para nós, para a gente ver e crer em você? O que você vai fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, e ele lhes deu a comer pão dos céus. Igreja do Senhor, eles estão falando assim: Jesus, o que você vai fazer para a gente crer? Faz mais alguma coisa, que aí sim a gente vai crer. E eu sinto um tom aqui de afronta, falando assim: Moisés, o profeta antigo, ele deu maná que veio do céu. Ele fez um milagre que o maná desceu. E o que você vai fazer? Eu vou te ensinar que a razão da mensagem é você não abandonar Jesus. Não aperta Jesus. Como o pastor Marcelo citou no domingo, a bisca, eu vou citar o truco. Você tem que ter para a volta. Você precisa de ter para a volta. Numa rodada, se você apertar Jesus, você tem que entender que ele vai te apertar. E normalmente nós não temos para a volta com Jesus. E aí, eles vão pedir um discurso duro. E Jesus vai falar do pão, mas vai falar assim, no 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eles estão querendo maná para encher a barriga. Jesus está falando: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca vai ter fome. Aquele que crê em mim nunca vai ter sede. Por quê? Alguns comeram o maná e não entraram na terra. Mas ele está falando: quem comer de mim, quem beber de mim, esse vai ser salvo para a vida eterna. Aí o povo se revolta no versículo 41. E esse é um comportamento nosso, de querer não aceitar a mensagem por causa do mensageiro. Jesus começa o seu duro discurso e eles vão falar assim, com carinho: que pão do céu o quê? Que pão da vida o quê? A gente te conhece. Sabe quem você é? O filho de José. Você não é o pão, você é o filho de José. A gente te conhece, seu pai, sua mãe. Não tem como você ser o pão do céu. Ou seja, eles enfesaram Jesus ainda mais. Aí do 48 ao 53, Jesus vai apelar com eles e vai dizer: vocês terão que comer a minha carne e beber o meu sangue. Só assim vocês vão ter vida. Se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, se vocês não tiverem uma aliança comigo, vocês não vão ter vida. Ou seja, vocês não podem apenas participar dos benefícios que eu dou. Vocês precisam de ter aliança comigo. Só assim vocês terão vida. Milagre não traz vida. Multiplicação não traz vida. Barriga cheia não traz vida. O que traz vida? Ter uma aliança com Cristo. Exercer ministério não traz vida. Frequência no culto apenas não traz vida. O que traz vida é ter uma aliança diária com Cristo. Porque talvez a sua aliança é de domingo em domingo, de quinta em quinta e terça em terça. Jesus quer a semana inteira.
Jesus não quer um dia, Jesus quer a semana inteira. Jesus te quer por completo. Aí no versículo 60, como nós cristãos, eles ficam bravos. E vão falar assim: Jesus, dura essa palavra. Quem pode suportar? Dura é essa palavra. Quem pode suportar? O versículo 66 vai dizer que muita gente, dos discípulos, não é dos apóstolos, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Algumas cenas bíblicas eu tento imaginar a imagem. No meio de 5.000, de 7.000, imagina a fila. Ele é o filho de José. Ele é o filho de Maria. Ele não é isso tudo, sabia. Ele não precisa disso tudo, não precisa. Comer canibalismo, não precisa. O nosso Deus, Ele não gosta que come carne humana. Um monte de gente indo embora. Um monte de gente indo embora. Mas no versículo de número 65, e prosseguiu: é por isso que eu lhe disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, agora vamos para o 67. Jesus não está mendigando discípulo, Jesus não está te implorando. Quem implora é a gente, que é pastor, gosta de você. Jesus não. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem, não? Jesus é diferente no seu ensino. Ele está falando assim: a porta da rua é a serventia da casa. Vocês não querem, não? Pedro vai falar: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Gente, eu vou voltar ao tema inicial. Por que as pessoas vão embora? Você já parou para refletir por que as pessoas abandonam Jesus? Conforme eu falei, porque um dia estava aqui na igreja orando e hoje está na rua prostituindo? Por que estava aqui hoje antigamente buscando ao Senhor e hoje está traficando? Se rendeu a outras religiões que não agradam a Deus, por quê? Eu listei 5 no texto, 5 motivos. O número 1, e eu quero abrir um parêntese, que se você tiver um desses, você tem que sair daqui querendo mudar hoje, porque senão você é o próximo da gente postar TBT de você. Saudade. Da gente te mandar um feliz aniversário, que você foi muito nosso amigo, mas você não está mais a caminho do céu. 1. Expectativa errada sobre Cristo. Eles queriam um rei para sair do domínio de Roma. Jesus veio para nos tirar do domínio do pecado. Guarde isso no seu coração. A expectativa errada sobre Cristo está trazendo um problema enorme para a igreja do Senhor. A expectativa errada sobre Cristo está fazendo Cristo vir e você não perceber. Paulo, ele está preso, mas a palavra está solta. Então Cristo não é uma geografia. Quando as coisas de ruim acontecem conosco, Cristo é Cristo do mesmo jeito. Na derrota, Ele é Cristo. Na bonança, Ele é Cristo. E tem muita gente pensando que Ele só é Cristo quando as coisas estão acontecendo. Tem gente pensando que Ele só é Cristo quando Ele é seu Cristinho que faz o que você quer. Ele não é o seu Cristinho, Ele é o Cristo, o Filho de Deus.
Porque você pode ter chegado aqui pensando que Cristo faz tudo que você quer. Isso é uma mentira. Eu espero que não tenham te convidado dessa forma. Mas Cristo, Ele é o Filho de Deus. Eu sei que Ele faz muita coisa e está tudo bem, tá? Só que Ele é o Filho de Deus. Ele é seu amigo, sim, mas Ele quer reverência. Ele não é seu amiguinho que você trata de qualquer maneira. Não adianta a gente ficar numa vida escondida e achar que nós estamos agradando Cristo, porque Cristo é amor. Irmãos, não é bem assim não. Ele é sim o cordeiro, mas Ele também é o leão. Então nós precisamos de ter uma expectativa correta sobre Cristo. Eu tenho que dobrar o meu joelho sabendo que Cristo é o Filho de Deus, morreu pelos meus pecados, me salvou e vai vir me buscar. Tem gente que ora como se Cristo não existisse. Tem gente que ora como se Cristo não tivesse morrido na cruz. Tem gente que cultua como se Cristo não fosse Cristo. Irmãos, Cristo é a esperança da glória. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa salvação. Cristo é o nosso Redentor. Cristo é aquele que vai vir nos buscar para nós passarmos a eternidade com Ele. Cristo é mais forte que o diabo. Cristo é mais forte que a depressão. Cristo é mais forte que a ansiedade. Cristo é mais forte que o abandono. Cristo é mais forte que tudo. E o que nós precisamos é de uma expectativa correta sobre Cristo. E a igreja precisa de conhecer Cristo, saber quem Ele é. Ele é a esperança da glória. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Irmãos, é porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É Cristo. Nós só precisamos de Cristo. Só que se você vier aqui buscar uma benção, vir aqui na vida mais ou menos, você vai ter problema. Você vai embora muito rápido. Segundo, uma fé baseada em sinais. Gente, eu gosto dos sinais. É gostoso, Cidinha. Tem gente que não viu os sinais, né? Eu te entendo. Mas o sinal é gostoso. No dia que você ora, irmão, você sente aquele arrepio. Você não quer nem saber se é emoção, se é presença. Você fala assim, Ele está aqui. Aí você chora. Meu Deus. Ainda mais se for um dia de luta. Irmãos, o dia que você ora, pum, e Deus responde, tum. Deus fiel. Irmãos, o culto que acontece que você chora, que Deus te fala. Aí o Vinícius fala de pão. Aí eu estou pregando de pão. A gente fala assim, nossa, Deus está falando com a gente. Só que tem dia, irmão, que não tem sinal. Tem dia que é só convicção. Tem dia que a gente não sente, mas a gente sabe. Quem sabe, tem dias que sente. Mas quem sabe, sabe, mesmo sem sentir. Irmãos, é ir para a oração e falar assim, Deus, eu não estou com vontade, está tudo bem. Não precisa ter vergonha de não ter vontade. Tem que ter vergonha de não orar. É entender, Deus, o negócio é o seguinte, hoje eu estou com sono, vou ser rápido aqui, mas eu quero orar. E nesse dia que você é sincero, é o dia que você mais demora, porque Ele vem quando você abre o seu coração para Ele e tem reverência com Ele. Mas tem dia que Ele não vem nos seus olhos. Ele vem todo dia, não cai nesse engano não. Pastor, é a oração do louvor, eu estou. Pastor, é oração de retiro, Ele vem. Pastor, é oração em casa, Ele vem. Pastor, é oração pela escola dominical, Ele vem. É oração por motivo nem tem, Ele vem. Cuidado, porque os sinais servem para nos trazer. Guarde isso, talvez você é novo aqui, eu vou te ensinar. Você pode ter vindo, cheio de problema, cheio de luta, Deus resolve. Tá ótimo. Ah, pastor, gosto de uma menininha da igreja. Não tem problema você ter vindo. Ah, tem um menininho lá que me chama a atenção. Não tem problema. Mas o negócio é o que vai te manter aqui. O que você veio buscar não vai te manter aqui. Quem vai te manter aqui é conhecer Cristo. Você pode ter vindo para encher a barriga, irmãos. Eu respeito. É legal.
Só que só encher barriga não vai te manter aqui. Você precisa de compromisso. Se você está levando seu compromisso de qualquer jeito, você não vai ficar. Deus vai, cortar você vai virar saudade. Ah, pastor, mas Deus faz sinais. Irmãos, nos primeiros dias Deus faz muito sinal. Tem um período aí da amostra grátis. É uma teologia minha isso. Nos primeiros dias, irmãos, o céu é aberto. Eu sei disso. Você começa, Deus, meu Deus, me deu isso. Ainda mais quem começa a ler a Bíblia. Fala, meu Deus, eu fiz tal, me alimentei. Mas vai chegar a hora que você vai ter que começar a cavar. Pastor, como assim? Porque no início ele está te mostrando o que ele é capaz de fazer. E está tudo bem. Mas vai chegar uma hora que você já não está mais pelo que ele te mostra, pelo que ele te faz. Você está, sabe por quê? Pelo que ele é. Caleb, tão forte como 45 anos atrás. Irmãos, vai fazer 10 anos de crente, 20 anos, 30, 40, 50. Mas tem que continuar amando Jesus de todo o coração. E guarde isso. Não é pelo que ele faz, é porque ele é. Porque tem dia que ele não faz. Eu faço umas orações meio corajosas com Deus. Deus, acho que você não está me ouvindo. Tem dias, irmãos, que ele não vai fazer. Você pode chorar, espernear, gritar, dar soco. Ele não vai fazer. Tem dias que ele vai falar assim: a minha graça te basta. Ah, Deus, mas não. A minha graça te basta. Tem dias que ele vai curar, irmãos. Mas tem dia que ele não vai curar. E aí o que você tem que fazer? Se adaptar. Continuar amando ele. Porque talvez a fraqueza vai te empurrar para os braços dele. E normalmente é assim. Irmãos, recebam portas fechadas. Porque as portas fechadas vão te empurrar para a vida com Deus. O terceiro, interpretação errada das Escrituras. Falou que vinha um profeta, eles pensaram, está explicado. Ele vai vir, vai tirar a gente do governo de Roma. Não. Esse Jesus, eles estavam esperando errado. Esperar o Jesus errado, você nunca vai encontrar. Nós precisamos de conhecer as Escrituras, saber o que ela está falando. Não é fazer mestre segundo a nossa vontade. Ah, pastor, mas fulano está falando que eu gosto de ouvir. Cuidado. O evangelho verdadeiro é cruz e é confronto. O quarto, esse aqui eu preciso te ensinar porque acontece com a gente. Versículo 41 vai falar de um coração crítico. Cuidado com o coração crítico. Isso aqui é uma questão de comportamento, um mecanismo de defesa. Acontece muito com marido e mulher. A hora que a mulher cobra a toalha em cima da cama. Eu não sei, não é o Satanás não, é a sua mente. Desenha todos os defeitos, tudo que está pendente. Só para você falar assim: ah, a toalha está em cima da cama, mas e a comida hoje? E não sei o que, não sei o que. Sabe o que é isso? Mecanismo de proteção. Ou então forma de arrumar uma briga muito grande. É mais fácil ficar só na mente. Só que deixa eu te ensinar. A pergunta é: está errada a toalha em cima da cama ou não? Está errado. Então, engole o orgulho, pega, coloca no lugar. Eles estão pressionados e estão falando assim: é o filho de José. O jovem rico pressionado: uma coisa te falta. Não, mas eu tenho um monte, mas uma coisa te falta. Ele foi embora tristinho, porque tinha muitas propriedades. Queridos, quando Deus está exortando, não importa se é uma jumenta, não importa se é um pastor ignorante, não importa se é um pastor sábio, o que importa é que a mensagem que Deus está te trazendo pode mudar a sua história. Pastor, mas fulano não teve nem sabedoria para me exortar. A pergunta é: você estava errado ou não? Se você estava errado, muda o comportamento e segue, deixa Deus trabalhar na vida do irmão e dá educação para ele também, e sensibilidade. Não é porque o irmão te xingou
e te exortou também, que você não está errado. Que às vezes a gente acha, porque as pessoas estão agindo errado com a gente pode ficar muito bem na vida errada que a gente está. Aí quando eu olho para o texto, eu vejo um coração crítico. Ah não, mas foi assim eu não recebo, foi pelo fulano eu não recebo. Quem é o fulano para me exortar? Quem é o fulano para transmitir aquela mensagem? Irmão, o negócio não é quem é o fulano, é quem é a mensagem. E se a mensagem está doendo, leva ela para o coração e fala: Deus, me faz mudar, eu não consigo mudar não. E o quinto, a fome errada. Está com a fome errada, irmãos. Quem está com a fome errada, vai embora. Aqui na igreja a gente acha um monte de coisa. Aqui dá para achar network, dá para aprender profissão, dá para arrumar serviço, dá para ser ajudado. Tudo isso você encontra na igreja. Só que se você encontrar tudo isso e não encontrar fome e sede por Cristo, você está perdido. Que os irmãos ajudam, os irmãos abraçam, eu sei que abraça. Os irmãos ensinam, os irmãos abrem porta, levam para trabalhar, levam para café, apresenta pessoas legais. Mas a fome precisa ser a fome certa. E sabe por que eles foram embora? Porque o apetite deles era terreno. Quem tem apetite carnal e terreno não permanece, ele vai embora. E agora vem a reflexão: por que Pedro ficou? Por que os 12 permaneceram? Jesus já deixou claro no texto que também ele ia embora. E aqui eu preciso te ensinar, eu preciso falar com quem fica. Quem fica precisa estar sabendo de 3 coisas. Número 1, Pedro era humano assim como a multidão. Pedro também aguardava o profeta assim como a multidão. Pedro estava sob o domínio de Roma assim como a multidão. Pedro sabia que Jesus era o filho de José. Mas a pergunta é: por que ele ficou? Número 1, nós vemos na resposta, versículo 68. Para quem iremos? Queridos, Pedro não está tratando Jesus como uma geografia, para onde, não. Ele está falando para quem, como uma pessoa. Ele está falando com essa pergunta que ele não tem outra opção. O caminho deles é Jesus. Para quem iremos? Jesus, não tem outro lugar, não tem outra pessoa, nós queremos você. Queridos, para ficar, Jesus tem que ser a única opção. Ah não, mas eu tinha um outro caminho. Irmãos, isso é história, você vai desviar daqui a pouco. Jesus precisa ser a única opção. Segundo, tu tens as palavras de vida eterna. O problema da multidão é o foco errado. Mas Pedro está procurando uma coisa. Ele está falando assim: eu procuro uma coisa. O que é que eu procuro? Palavras de vida eterna. Ou seja, ir para a eternidade salvo. Viver a eternidade com Deus. E só você pode me dar a oportunidade de passar a eternidade com Deus. Irmãos, se nós estivermos buscando qualquer outro benefício que Deus dá na frente desse, a gente vai embora. Pedro está falando: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Salvação é só com você. Quase que Pedro falou: você é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por você. Eu não vou embora, eu não vou te largar. E o versículo seguinte vai dizer: nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedrão estava inspirado. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Ou seja, não importa se estão falando que você é o filho de José, nós cremos que você é o filho de Deus. E para a gente encerrar, não importa quem está indo, nós estamos ficando.
nós fazemos parte dos 7.000 que não se dobram. Ao longo da trajetória, muita gente vai abandonar a Cristo. Muita gente vai deixar de seguir a Cristo. Mas eu quero que você venha refletir nesta noite. Para onde está seu olhar? Se é para a eternidade ou se é para os benefícios? Se você está tristinho, se você não está fazendo as coisas como deveria ser feito, se você não está levando seu ministério a sério, se você não está levando a sua caminhada a sério, se você não está orando, eu quero te convidar a refletir. O que você espera de Cristo? Para quem iremos? Você tem outro lugar? Você tem outra opção? Você tem um plano B? Se a vida com Deus não der certo, você vai tentar outra coisa? Se a vida com Deus não der certo, se eu não conseguir, eu vou ser uma outra coisa. Irmãos, não tem plano B na vida com Deus. Ou é Deus ou não é Deus. E eu quero te ensinar já de uma vez que ninguém que completou essa carreira se arrependeu. Ninguém chegou na velhice e falou assim: eu dediquei minha vida a Deus, eu orei muito tempo, eu li muito tempo a palavra e estou arrependido. Não. Porque vale a pena. Só Ele tem palavras de vida eterna. Eu quero te lembrar sobre o céu. E o céu é para quem ama Cristo, não é para quem está fugindo do inferno. O céu é para quem deseja passar a eternidade com Cristo. No meio de muita luta, no meio de muita tribulação, no meio de muito problema, no meio das enfermidades, nós vamos passar a eternidade com Cristo. Nós vamos orar e pedir Ele para fazer, mas se Ele não fizer, a gente vai com enfermidade mesmo. A gente vai orar e pedir para Ele limpar as nossas lágrimas, mas se Ele não limpar, a gente vai com as lágrimas mesmo, e lá no céu Ele limpa. Se coloque de pé no nome de Jesus. Não importa quem está indo, eu estou ficando. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: não importa quem está indo embora, você vai me ver aqui muito tempo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: não importa quem está indo embora, você vai me ver aqui muito tempo. Eu não vou largar Jesus por nada. Fala com ela assim: eu troco até de igreja, mas de Jesus não. Irmãos, eu troco até de cidade. Fala para ela: eu troco até de cidade, mas Jesus não. Fala assim: repreende o trocar de igreja aí, aqui já tá bom. Irmãos, mas eu estou falando disso, sabe por quê? Porque um dia você pode se ver em outro lugar. Você precisa ter a mesma paixão. Porque eu também conheço gente que era apaixonado pela Batista Reviver e não amava Cristo. Trocou de cidade, desviou. Irmãos, você precisa de amar a Cristo de todo o seu coração. Eu quero fazer uma oração junto com você hoje. Nós precisamos de conhecer Jesus. Nós precisamos de amar Jesus. 2026, 27, 28, 29, 30. Nós precisamos de amar Jesus. Porque se você amar Jesus, você vai ficar velhinho aqui. Vai ter uma época que você não vai estar nem pegando no microfone mais. Mas você vai estar assim: eu amo Jesus. Você vai ser reserva dos reservas. Mas você vai estar assim: eu venho aqui porque eu amo Jesus. Aí você vai contar muita história para a juventude. Vai falar assim: na minha época eu fazia, eu acontecia. Você vai até aumentar um pouquinho. Mas você vai falar assim: eu levava a sério a vida com Deus. Você vai ficar bravo. Você vai falar assim: eu tinha uma energia. Pastor Marcelo vai falar assim: eu tinha uma energia que vocês precisam de ver. Eu fazia, acontecia. Mas a energia pode acabar, mas a convicção, ela não vai acabar. Tem gente que vai falar assim: eu trabalhava e chegava e pregava. Tem gente que vai falar assim: pai, eu passava cada luta, mas eu estava aos pés do Senhor. Aí a Maria Lúcia, o Hélio, falando às 4 horas da manhã, 5 horas, ele me tira o sono. Aí eu fico lá com ele, porque ele é tudo que eu tenho. Que nessa noite você entenda: Cristo é tudo, tudo, tudo que Deus pode nos dar. Levante a sua mão para Cristo. Diga para Ele: Cristo, tenha misericórdia de mim. Fala assim: Cristo, eu quero essa presença. Fala: Cristo, eu quero esse poder que só o Senhor pode dar. Começa a falar para Ele: Cristo, 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 Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo, Cristo. Cristo é a esperança da igreja. Cristo é a força que nós temos.
Cristo é aquele que pega na sua mão hoje e te levanta e fala: filho, come e bebe, porque a caminhada é longa. É Cristo, é Cristo, é Cristo que nós precisamos. Somente Cristo, nós só dependemos de Cristo. Você não depende de como está o país, você depende de Cristo. Você não depende de como está a cidade, você depende de Cristo. Você não depende de como está seu corpo, você depende de Cristo. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, porque acreditamos no poder de Cristo. Pai, abra os nossos olhos nessa noite. Nós queremos ver Cristo. Pai, essa é a nossa oração. Pai, que falte tudo, mas que não falte Cristo. Que não falte, meu Pai, uma vida diária. E eu quero fazer uma oração pedindo: dá-nos uma vida diária com Cristo. Dá-nos um encontro diário com Cristo. Pai, toca o coração da Tua igreja, Pai. E que em nome de Jesus a Tua igreja seja apaixonada por Cristo. Que a Tua igreja desfrute da presença de Cristo. Que a Tua igreja aguarde ansiosamente a vinda de Cristo. Que a Sua igreja mantenha os olhos em Cristo. Que a Tua igreja saiba da verdade, que é para onde nós iremos ou para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E que nada nos roube essa convicção. Cristo é o Santo de Deus. Pai, a minha oração é que Cristo invada cada coração que ouve essa palavra. Cristo, entra nesse coração hoje. Cristo, entra nesse coração hoje, nós estamos te pedindo. Entra nesse coração hoje. Arranca a religião e entra, Pai. Arranca o medo e entra. Arranca os preconceitos e entra. Quebranta esse coração agora, Cristo. E eu creio que a vida, o pão da vida, pode trazer vida para nós. É isso que eu oro, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.